é humana, então faz parte do humano. E vai e se desenvolve junto com esse ser humano. Não é uma coisa separada, não é alguma coisa assim que lá o senso comum, um dos mitos é, não, a criança pequena não tem, a sexualidade não existe na criança pequena. Né? Isso é mito. Isso foi absolutamente desmascarado por este senhor aqui que vocês já devem ter cansado de ouvir. Né? Vocês já devem ter ouvido falar no Freud. Né? Isso aí já há muito tempo atrás. Né? Então, naquela época, ele foi inclusive inicialmente muito combatido. As teorias que ele começou a formular foram negadas. Não foi uma coisa fácil. Hoje não tem quem não tenha ouvido, pelo menos, falar em Freud. Pode não saber bem o que é, o que ele fez e tal, mas todo mundo sempre sabe que existiu e relaciona este nome à questão da sexualidade de uma maneira geral. Né? Mas, hoje não dá para a gente pensar que uma criança é desprovida de sexualidade. Né? Esse desenvolvimento começa quando ela nasce, como todos os outros aspectos do desenvolvimento dela. Né? Então isso daí é importantíssimo que vocês saibam. Existem teorias e pesquisadores, né? Essas teorias, como também em todos os outros aspectos, né? Os homens estão sempre estudando, estão criando hipóteses a respeito de alguns assuntos que eles querem entender melhor. E a teoria é exatamente o resultado dessas pesquisas. Quer dizer, elas não são definitivas. À medida que a história evolui, as teorias são substituídas por outras. Todo mundo aqui deve lembrar, quando estava lá no ensino fundamental, e talvez, no ensino fundamental, que houve um período histórico em que se pensava que os astros giravam em torno da Terra. E não que os planetas giravam em torno do Sol. Todo mundo deve ter estudado isso. Né? E na medida que o mundo evolui, que a história vai se acumulando de conhecimento humano, as verdades de uma época deixam de ser verdades e são substituídas por outras verdades. Então, os pesquisadores são cientistas que sempre desconfiam das verdades. Sempre. Por isso eles criam novas teorias. Existem as teorias estratificadas, consideradas verdades absolutas, e daqui a pouco, historicamente, em algum lugar do mundo, essas teorias começam a ser questionadas e começam novas pesquisas e daqui a pouco aquilo está sendo dito que não é verdade e que precisa ser substituída por ele. Uma criança nasce com uma cor em branco. Teve períodos que as pessoas acreditavam nisso. Hoje já está mais comprovado que isto não é verdade. Né? Que existe todo um processo de construção da inteligência humana. Né? Que a criança não nasce como se fosse um vaso e que as coisas fossem colocadas dentro. Então, nós poderíamos juntar todos esses trabalhos em torno do desenvolvimento da sexualidade em basicamente duas teorias, as biológicas e as sociais. E Freud e Kinsey é um pesquisador mais recente, contemporâneo. Né? Vamos dizer assim, foram pessoas que se destacaram nos resultados das suas pesquisas. Tá? Biológicas
São teorias que dizem que a sexualidade humana, e inclusive a sexualidade infantil, evidentemente, né, está mais relacionada à questão da biologia do corpo, né? E as sociais vai enfatizar muito mais as questões culturais. Uma vai dizer, não, a questão cultural, o meio, pode interferir, pode perturbar, pode atrapalhar, mas esse processo de desenvolvimento vai atender a um ritmo biológico. As teorias sociais dizem que não, que esse biológico existe, ele está comprovado, mas a sexualidade humana é uma construção social. Aí depois eu estou dizendo isso na medida que vocês estão, mas o que você quer dizer exatamente com isso? Não fiquem ouvindo só se por acaso aparecer assim, um ponto de interrogação, porque eu não tenho a menor ideia de qual é a familiaridade que vocês têm desse assunto ou não. Pode ser que isso não seja novidade e pode ser que vocês tenham algumas questões, algumas dúvidas em relação ao que eu estou falando. Tá? Eu vou tentar falar sobre tudo isso para depois abrir, mas pode interromper. Combinado? Bem, por que eu coloquei assim aspectos correlatos? Nem sei se essa palavra correlato está adequada, mas eu não queria esquecer de falar de nenhuma dessas questões, né? Em relação a esse primeiro item, vocês já conhecem, porque eu já falei deles desde quando eu falei sobre limites, né? Se vocês lembram bem, eu falei sobre fusão e separação, ou, falando de uma outra maneira, diferenciação e individuação. A criança, ao nascer, ela está fundida nessa mãe e a mãe nessa criança, né? Para que ela possa construir-se sujeito, né? Alguém autônomo, independente, ela precisa se separar dessa mãe. Não, quando eu digo separar, eu não digo separar no sentido de não querer saber mais da mãe, mas separar no sentido de eu sou uma pessoa e existe um outro, e depois vai o outro que é essa mãe, e depois isso vai se ampliar e a criança vai poder perceber que existem outros para além da mãe, né? Então, esse processo ele é fundamental ao longo da vida do sujeito, né? Diferenciação e individuação. É um outro jeito de falar disso, talvez mais fácil de entender. Diferenciação. Quando eu me separo da minha mãe, eu me diferencio dela. Ela é ela, eu sou eu, né? Ela tem vontade, ela tem desejos, eu tenho vontade, eu tenho desejos, né? E eu aí crio uma individualidade. Eu começo a construção da minha identidade. Vocês lembram quando eu falei do aparecimento do eu, né? Quando a criança começa a deixar de falar dela como se ela fosse uma terceira pessoa, quando ela começa a usar o eu e o nome dela, quando ela começa a dizer é minha, né? Quer dizer, então, esse é um sinal que a gente só pode conhecer tudo isso que a gente conhece na observação, né? Porque esse processo está acontecendo, quer dizer, você tem sinais que vão indicando esse processo que vai acontecendo sem que a gente se dê muito conta. Mas em algum momento, né, aquela criancinha que diz, Joana quer, em algum momento ela diz, eu quero. Ou então ela diz, eu, que ainda não sabe a comunicação verbal, né? Então, esse eu já está subentendido que eu quero, é para mim, me dá, né? Quer dizer, aquela palavrinha que a gente chama de palavra-frase, né? Então, esse processo aqui é fundamental para a construção
da identidade sexual. Né? Eu sou uma menina, eu sou um menino, né? Minha mãe é uma mulher, meu pai é um homem, minha professora é mulher, né? Quer dizer, meu vizinho é um homem, meu irmão é um homem, né? Esse é um processo também lento, e que a criança começa a se dar conta numa faixa de 2 para 3 anos, ele começa a se dar conta. Isso não significa que ele conclua. Nada no desenvolvimento é assim de um dia para o outro. As coisas vão acontecendo, né? E muitas vezes tem um ritmo de ir e dar uma voltadinha, ou de ir e dar uma paradinha para poder avançar mais. É sempre um processo. Também foi uma palavra-chave que eu dei muito para vocês, né? Precisa pensar em processo. Quando o professor precisa pensar em processo, o professor precisa pensar que a criança aprende em ritmos diferentes, cada uma delas, e que cada uma de per si pode aprender também em ritmos diferentes aspectos da nossa cultura que a gente está querendo passar. Né? Um aprende mais rápido matemática, um aprende mais rápido a ler, outro aprende mais rápido a escrever. Né? Um não aprende a escrever, mas aprende a grafar palavras e letras, são capazes de copiar textos inteiros sem serem capazes de decodificar aquilo que está escrito. É uma habilidade psicomotora, né? Então, o fato desses ritmos é fundamental para que a gente possa entender o processo de desenvolvimento em qualquer um dos seus aspectos. As coisas não podem ser pensadas em separado. Então, esse aspecto da construção da identidade de gênero está muito relacionado a isso aqui, né? Porque aí você vê o modelo, né? Você vê a cultura marcando, né? E é a maneira que veste, desde que nasce. É o menino que tem uma expectativa de que ele seja muito hábil com a bola. E é uma expectativa que a menina goste muito de brincar de boneca. Né? Os presentes, já vão marcando essa questão de gênero. Né? Até antes dos presentes, o enxoval. As cores, né? O enxoval. Né? Quando nós vamos visitar um recém-nascido e a gente vai levar alguma roupinha, quem é que não se preocupa em levar? Bem, eu não sei ainda se vai ter menino ou menina, ainda não nasceu. Quem sabe se eu levo branco ou amarelinho, que aí serve para os dois. Né? E aí a gente vai para um outro aspecto que é os estereótipos. Menino não veste rosa. Né? Deus me livre que um garoto goste da cor rosa. Vão ficar preocupadinhos. Né? A família vai rejeitar. Né? Quer dizer, a cultura marca desde esse começo. Na hora que vai preparar o berço. Agora nós vivemos uma época em que é possível saber, né, qual é o sexo da criança.